Falei, tia Né. Eu tô aqui, tia Né. Ei, Vitória. Ingrid. Falei, tia Né, eu tô aqui, sonhando. Nós estamos aqui reunidos nessa coletiva, juntamente eu, doutor Azevedo, doutora Giovana, doutora Francineide, com o intuito de que vocês façam um relato do depoimento do Leonardo, para ele contar a forma como ele foi tratado na delegacia, o porquê que ele assumiu o crime e que alguns de vocês se retratem a respeito do tratamento diverso do princípio da presunção de inocência em referência ao seu Leonardo. O processo continua em andamento, as investigações? O processo continua em andamento, o processo vai apontar os possíveis culpados, nós não vamos dizer nomes, mas nós vamos representar para que essas pessoas sejam inquiridas pelo Ministério Público, porque o Ministério Público atua a custos legis, ou seja, como fiscal da lei, para ele saber como se deu o procedimento na delegacia e se alguém, porventura, tiver que responder, que o Ministério Público aponte e o Judiciário traga a punição. A policial militar me forçou a falar, se eu não falasse, que eu assumi a coisa que eu fiz, uma coisa que eu não fiz, ela me botar junto com outros presos me matar, de facção, ela me botava, a policial. Isso falaram para você lá dentro? Foi, lá dentro da cadeia. Como foi que ela teria falado assim? Ela falou assim, tu tem minha palavra de mulher, se tu confessar, eu te boto numa cela sozinho, mas se tu não, como tu tá falando que não fez isso, eu te boto junto com outros presos da facção pra te matar lá dentro do presídio. Ela falou, tu quer morrer ou tu quer viver? Eu falei, eu não quero morrer não, quero viver. Ela falou assim, tu confessa que eu te boto na sala sozinho. Então, baseado nessa pressão que você pegou dentro da delegacia, que você falou aquele depoimento todo? Foi. Leonardo, durante o depoimento lá, teria sido dito que você teria passado o dedo nas partes íntimas da menina, né? Isso é verdade ou não? E se é verdade, por quê? Vai tu responder, se tu passou ou não. Não, passei não. E o motivo... Só banhei ela, limpei ela. Banhei. E o motivo de tu ter falado tudo aquilo foi por conta que você mesmo mencionou, né? Que foi essa pressão que você pegou da autoridade policial. Foi. Leonardo, eu não sei se você tem conhecimento, mas a princípio a polícia militar, uma guarnição lotada em Peritoró, fez a condução da mãe da criança e do pai da criança. Aqui na delegacia, a mãe da criança supostamente teria imputado tal situação a você. No caso, teria dito que você foi o responsável pelo abuso. E depois ela acabou revertendo tal situação dizendo que você era inocente. Você tem conhecimento disso? E se teve conhecimento disso, como é que você se sente agora, nesse momento, a princípio sendo acusado por uma mãe e depois colocado por ela própria como sendo inocente, uma pessoa de índole ilibada que jamais praticaria tal ato? Fala pra gente, se possível. Querendo dizer, por conta que ela te acusou e depois te inocentou. O que tu quer falar diante da situação que tu está querendo dizer? Como é que tu viu depois de tu ser autuado, de ter sido levado para o presídio, depois de ter saído? Se ela sabe que é porque tu é inocente, ela tem consciência disso. Ela sabe que eu não sei que eu nunca fiz isso, não faria isso. Eu conheço ela há bastante tempo, mais de 9 anos que eu conheço ela. Participei do velório, quando a mãe dela morreu, participei do enterro da mãe dela. Depois de tudo isso, como é que tá o teu relacionamento com eles lá? Não tenho falado com ele mais não. Não, né? Não, tenho Quando falado, tu não. saiu da delegacia, como foi? Qual foi o teu pensamento quando entrou na mala, quando tu estava sendo levado para o presídio? Primeiro eles te deixaram aqui em Bacabal, né? Todo tempo eu pensei que ia morrer na cadeia. Meu pensamento tá esse. Lá Uma coisa que eu não fiz. em São Luís, tu ficou aonde lá? Só na sala? Triagem. É, Na triagem. outros presos. Como foi para tu receber essa situação da tua liberdade?
Foi bom, o cara fez uma coisa, pagar uma coisa que o cara é inocente que não fez. Isso aqui é bom, o cara passar pelo que eu passei não é bom não. O papel que tu assinou no depoimento não foi por conta disso. Tu ficou com medo eles ter te colocar na cela que ia te matar. Foi. Leonardo, eu queria que tu contasse pra gente o que aconteceu no dia lá, quando você estava com a criança. Um dia? No dia lá, antes de tudo acontecer, como foi o dia teu e da meninazinha lá, No das caso, crianças? na sexta-feira, que tá Uhum. perguntando. Na sexta-feira foi normal, eu tava deitado na cadeirinha que ela fica lá, ficou o dia lá todinho, até a mãe dela chegar. Aí quando a mãe dela chegou, que a mãe dela tirou a fralda dela, que viu uma verme na fralda, uma verme que ela tinha botado, né, nenenzinho. Aí ela levou ela pro hospital, foi isso. Comprou um remédio. Aí eu comprei o remédio de verme. Detalhes. Aí eu comprei o remédio, ela pediu pra mim ir lá na farmácia comprar um remédio de verme pra ela, eu fui, eu comprei, expliquei pra ela, ó, a mulher falou isso daqui tu dá hoje, que foi na sexta, aí com 7 dias tu dá a segunda dose pra nenenzinha. Aí demorou uns 10 minutinhos, ela levou a nenenzinha pro hospital, chamou o vizinho lá que mora lá perto dela lá, e levaram pro hospital. Na delegacia ela disse, na madrugada, quando eles foram apresentados, que tu estava ligando para ela insistentemente. O que Tava você... sendo preocupado com a nenenzinha, que eu gostava muito dela. Você sempre cuidava da neném e dos outros meninos? Sempre cuidava? Sempre. Pergunta pro Como a doutor irmã dele. Azevedo. Doutor A minha Azevedo, irmã. pergunta A minha irmã cuidava dele. Doutor Azevedo, TV Cidade, é isso, Brasil. O médico que concedeu lá, supostamente acusando o rapaz, qual será a medida adotada pela defesa contra o médico? Eu não posso te dizer, porque tu já está dizendo, é uma defesa. Se eu disser, ele vai se preparar, porque o programa de vocês é de muita audiência. Ele já vai se preparar. Só te garanto uma coisa, será tomado os procedimentos corretos dentro da lei. Inclusive, para essa policial, que eu não sei quem é, isso configura o crime de tortura. Ele pode Tortura ser psicológica. cancelada ou algo assim? Essa informação eu só posso dizer depois que for concluído o processo, porque isso que vai determinar é o juiz. Tortura é um dos piores crimes, né, no regime militar. Se for comprovado, né? E se há uma suspeita, ele está dizendo, nós vamos pedir à autoridade policial que apresente todos os policiais, tanto civis quanto militares, que apresente eles para que essas pessoas possam ser reconhecidas. Todos os policiais que estiveram envolvidos na ocorrência, né? Tanto policial civil quanto a guarnição da Polícia Militar, pois ele foi até bem recebido pela primeira guarnição, a que fez a captura dele, né? Mas no momento em que ele foi deixado na delegacia de Bacabal, onde estava presente essa policial mulher que ele relata, né? Que fez toda essa pressão psicológica para que ele viesse a confessar, bem como um policial civil que ele relata que ele apanhou desse policial civil, que levou um tapa, inclusive, né? Foi isso que aconteceu, Leonardo? Você apanhou quando chegou na delegacia? Para tu relatar. Sim, a policial, ela te fez essa tortura psicológica contigo, que se tu não confessasse, tu ia ficar numa cela com os presos, que esses presos iam te matar. Aí, depois desse momento aí, o que foi que aconteceu? Então chegou um policial também lá e me deu um tapa na minha cara. Ele deu um tapa na tua cara. Foi. E não disse nada. Não disse nada. Mas tu chegando lá, tu consegue identificar esse policial? Não sei. E a policial também. É policial também. O mais engraçado disso tudo, né, é a questão da informação para o povo, né? Porque o Leonardo, nós sabemos que é uma pessoa leiga, uma pessoa que não entende direito, né? Eu acredito que não entende nem o básico da legislação penal. E a gente sabe que nenhum policial, seja ele civil ou militar, tem autoridade, respaldo, o que quer que seja, para colocar dentro de uma cela separada ou junto com outros presos. Porque a gente sabe que quando chega no presídio, quem faz toda essa movimentação, que vai para a triagem, depois vai para uma cela, é o diretor do presídio, é a direção do presídio. Então, assim, ele foi coagido até com uma informação falsa, que supostamente ela colocaria ele numa cela separada se ele confessasse, sendo que quando passa daquela situação da ocorrência que entrega na delegacia de polícia civil e faz o encaminhamento para o presídio, a polícia militar, nem mesmo a polícia civil, tem sequer poder para colocar ele numa cela junta ou separada. Mas mesmo assim foi usado disso para obter uma confissão, né? E
não aconteceu, o crime não aconteceu, e ainda se, porventura, não em relação a esse crime tivesse acontecido, a forma como foi obtida essa confissão seria de uma forma ilegal. Não seria de uma forma proveitosa, juridicamente falando, né? Mas, assim, nós queremos, né, que seja feito tudo de uma forma justa para o Leonardo, que a verdade dos fatos seja propagada da mesma forma como a mentira foi propagada. Nós queremos que a verdade dos fatos chegue a todas as pessoas que chegou a mentira, porque nós sabemos que dificilmente o mesmo número de pessoas que tiveram a informação de que foi ele estuprador terá a informação de que não foi ele. Porque na hora da sociedade também, a mídia, a imprensa, propagar uma informação falsa dessa é muito rápida, numa velocidade que a gente não consegue sequer mensurar, mas não chega na mesma velocidade. Da mesma forma, o procedimento daqui em diante, nós acreditamos que também não será da mesma velocidade para o Leonardo, né? Porque o Estado ele tem pressa em acusar, mas ele não tem pressa em inocentar, em absolver. Na verdade, o laudo com certeza foi um divisor de águas e uma prova não só para o Leonardo, mas para a sociedade e para a imprensa, de que nós não podemos jamais julgar sem informações corretas, sem informações de laudos verídicos, mas sim apenas de suposições, né? Porque acredito eu que algumas informações nunca nem existiram no laudo. As pessoas inventaram, né? Uma história vai chegando ali, outra história vai chegando aqui. O certo é que existem uns laudos que estão com a promotoria, que nós ainda não tivemos acesso, mas que nós fizemos requerimento. Inclusive, nós fomos, né, doutor, até o hospital, né, de Alto Alegre, onde nós também pedimos esse laudo, né? E assim, o médico do hospital ainda vai ser verificada a conduta, nós jamais aqui iremos acusar ele de alguma forma, porque nós precisamos ter acesso por inteiro de como foi esse procedimento, e a gente ainda não teve também acesso por inteiro. Primeiro se faz o requerimento, depois nós vamos analisar o que está escrito nesse laudo, né? Mas o fato é, a competência para dizer o que aconteceu ou não com a criança pós-óbito não é do médico plantonista de qualquer hospital que seja, mas sim do médico do IML. Né? Então, o correto deveria ser todo mundo ter aguardado o laudo do IML para poder tomar conclusões, que foi justamente esse laudo do IML que trouxe a notícia que a criança não faleceu de um abuso, mas sim de um problema gastrointestinal, que foi a informação, por último, né, que a empresa tomou conhecimento e aí começaram a se discutir a inocência do Leonardo. Inocência do Leonardo acabou sendo colocada uma suposta negligência da mãe. Eu não sei se a defesa pode relatar isso para a imprensa nesse momento, mas com relação à mãe, aos pais da bebê de 6 meses. Existe alguma coisa que a defesa do Leonardo possa requerer contra ela? Essa pergunta eu vou passar para o doutor Azevedo responder, que teve um acesso maior aos pais. Eu posso dizer a vocês que todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas terão as suas devidas punições. Por quê? Vamos iniciar aqui da delegacia de polícia. Eu não quero acreditar que isso tenha acontecido dentro de uma delegacia de polícia. Que um suposto acusado tenha sido torturado psicologicamente e torturado fisicamente. Porque no meu entender, porque eu estudei pouco, mas no meu entender, o policial que está fazendo isso, se é que ele fez, ele está agindo contra a lei. Ou seja, ele está infringindo a norma. E a norma é para todos. Inclusive, eu pude observar no inquérito policial que a ânsia de dar uma resposta para a sociedade, antes mesmo de receber o laudo, já tinham encaminhado para o Ministério Público que ele estava respondendo no artigo 217A, estupro de vulnerável, parágrafo 4º, com a causa agravante, que é o resultado de morte, pena de 12 a 20 anos. Eu acho assim que foi um pensamento muito prematuro da autoridade policial no intuito de dar uma resposta para a sociedade. E aos policiais, com certeza, se for comprovado que eles atuaram dessa forma, eles serão responsabilizados no crime de tortura, serão responsabilizados na lei de abuso de autoridade, porque o que é que configura a tortura? É você levar o indivíduo a um intenso sofrimento físico ou mental
para você ter algo em troca dele, para você ter a confissão, que no caso foi o Leonardo. Eu não estou afirmando que isso aconteceu. Se aconteceu, será apurado e eles serão punidos. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele é bem claro. E todo policial, quando estuda, não vem dizer para mim que ele já esqueceu isso, não, porque qualquer agente público que vai atuar, principalmente na seara criminal, ele aprende todos os princípios constitucionais, todos os princípios penais, ele sabe de cor e salteados. Mas na hora que veste a farda, coloca o distintivo no peito, ele esquece. O 13, parágrafo 2º do Código Penal diz que a omissão é penalmente relevante quando o omitente podia e devia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Por lei, tem a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Seu Leonardo estava sob a tutela do Estado através dos seus policiais. O artigo 37 da Constituição, nós temos os princípios da administração pública, que o policial, quando ele está no exercício da função, ou em razão dela, ele está investido de impessoalidade. E ali ele é um agente da autoridade. E quando ele abusa, ele vira autoridade e vai responder por abuso de autoridade. Está aí a lei de abuso de autoridade. Aos colegas da imprensa, me permita isso. Eu não sou repórter. Eu não tenho a prática com câmeras, com microfone. Mas muita atenção quando vocês forem dar uma notícia, um fato, a respeito da vida de alguém. Porque alguns dos senhores aí, que eu não sei quem foi, que eu não assisti ainda, rapaz, acabaram com a vida do Leonardo. Vocês destruíram o ser humano. O que ele tem de melhor por dentro ficou acabado. Vocês podem observar que vocês têm o direito de informar, a sociedade tem o direito de saber quem está infringindo a norma, mas ele tem o direito de imagem dele a ser preservado. O princípio da presunção de inocência garante isso a ele. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais que buscam proteger o indivíduo contra esses abusos, principalmente da imprensa. Porque o que eu digo para vocês é que o caldo está derramado. E foi na areia, meu amigo. Para juntar aqui está difícil. Então é um alerta aos colegas. Quando tiver um tempinho, pode perguntar para os advogados. Os advogados são parceiros da imprensa, porque o Brasil ele é regido pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio basilar do direito brasileiro. Qual é a dignidade desse cara hoje, senhor? Vocês acabaram com a vida desse cara. Isso é triste demais. Nós estamos patrocinando essa causa aqui, porque nós estamos vendo que a vida dessa pessoa aqui, do Leonardo, está destruída. Então, vocês têm a obrigação moral de reparar isso que foi relatado na imprensa durante todos esses dias contra o Leonardo. Vocês estão vendo aqui o que é o princípio da presunção de inocência. O caso de imagem de apoio, viu, Marconi? Estou satisfeito já aqui, viu? Só imagem de apoio agora. O caso do Leonardo, doutor Zé, pode servir como exemplo devido à falta e à negligência de um ML aqui na região de Bacabal, por conta que chama a atenção de outros casos que já teve, né? Principalmente de estupro aqui na cidade, de pessoas muito conhecidas, que nós da imprensa divulgamos, e que a pessoa teria falado em reportagem que jamais poderia praticar tal ato que estava sendo suspeito. Desse caso dele, pode ter uma reviravolta em outros casos, o Ministério Público pedir uma nova diligência devido a outros indivíduos que estão, inclusive, no presídio? A depender do Ministério Público. Se ele tiver interesse, ele vai realmente fazer isso. Mas o que o caso do Leonardo veio para abrir a mente, né, e o esclarecimento dessa situação, por conta que levaram para Timon, receberam esse resultado lá. Se esperasse mais de 30 dias, ou seja, esses 30 dias ele seria sentenciado e condenado, né? O que eu tenho que dizer é que Bacabal ele é carente de tudo. É de tudo, até mesmo de políticos. Eu não quero entrar na seara política com vocês, porque se tivesse interesse dos políticos da região é que já tinham o IML. Entendeu? Então eu acho que isso aí é uma questão política, de se colocar o IML aqui em Bacabal para resolver problemas que acaba, de certa forma, influenciando diretamente na sociedade. Nós temos casos e casos aqui em Bacabal da autoridade policial ter aquela ânsia de dar a resposta para a sociedade
prende pessoas que não é para prender, o que é para prender solta. Por quê? Porque não há uma investigação correta para se punir o cidadão. Inclusive eu quero até mencionar em relação ao IML, né, a falta do IML no município, que é realmente competência do poder público, mas mesmo assim, eu gosto muito de falar do trabalho da OAB, né, na pessoa da doutora Andréia. A OAB já solicitou providência, inclusive para a capital, para que o IML não demore vir, né? Mas você sabe que não depende apenas da nossa instituição que nos representa, né? Depende das autoridades políticas, de certa forma, não tem, do interesse político, não tem como não vincular a política a essa situação. E nós estamos esperando uma resposta, porque hoje foi com o Leonardo, amanhã pode ser até um parente nosso que precise de um IML e não tem na cidade, né? E falando do Leonardo, de toda essa consequência jurídica que teve, tanto para a vida dele pessoal quanto pública, como a advocacia criminal é criminalizada, sendo mesmo bem redundante, né? O quanto agora nós vemos a importância de um advogado criminalista na vida de qualquer indivíduo, porque se hoje ele esteve sujeito a isso, amanhã pode ser inclusive vocês, repórteres, que podem precisar de um advogado criminalista. E nós vemos assim como a sociedade é leiga muitas vezes ao falar mal mesmo do advogado criminalista, porque às vezes eles se referem a gente, né, como pessoas muitas vezes até, em outras palavras chulas, bandidos mesmo, né? Mas na verdade nós somos, como a própria legislação fala, indispensáveis à vida de todo mundo. Porque hoje foi com o Leonardo, amanhã pode ser comigo, pode ser com o doutor Azevedo, pode ser com a doutora Francineide, pode ser com um de vocês, os nossos familiares. Então, assim, eu quero ressaltar a importância da nossa profissão na vida de qualquer indivíduo que nunca sabe quando vai precisar de um advogado criminalista. E outra coisa, pessoal, só concluindo a questão aí do artigo 3, parágrafo 2º do Código Penal, o policial ele é um garantidor. E naquele momento que o Leonardo está na delegacia, ele tem a obrigação de garantir a segurança do Leonardo. Se essa policial ou ex-policial, digamos que ele está conversando com a policial, e a policial já está levando ele àquele intenso sofrimento psicológico, e o policial chegou lá, desceu o tapa nele, a policial ela vai responder 2 vezes. Primeiro, pela tortura psicológica. Segunda, ela vai responder pela tortura física também, igualmente ao policial. Ressaltando, se isso tiver acontecido, por conta dela ser uma garantidora da lei. Se o policial, naquele momento, se ela achava que não estava, ele não queria confessar e ele fez isso, ela tinha imediatamente de dar voz de prisão para ele. E todos que estão envolvidos nessa temática, nós iremos representar contra todos. Eu não sei quem é o policial, não sei quem foi o policial que agrediu. Isso será levado ao Ministério Público, e o Ministério Público é que vai, como atua custo leste, fiscalizar e saber quem foi, para buscar a devida punição junto ao Judiciário. Eu vou falar um pouquinho sobre o Leonardo, gente. O que mais a gente teve medo e temos medo hoje é dessas pessoas que fizeram isso com ele, fazer outra coisa com ele. O nosso maior medo hoje é isso aí. Então, a gente não veio logo a público sobre isso, porque o medo é disso aí. Ele é a vítima, né? Ele sempre foi a vítima, desde o início. Tanto quando ele foi fazer corpo de delito, fizeram perguntas. Em momento nenhum, levantaram a camisa dele, pediu para ele tirar a roupa, pediu para verem ele. Então, é assim, ele levou um tapa. Mas no corpo de delito, perguntaram se ele era de facção, se ele tinha tatuagem, como é que ele estava. Em momento nenhum, o corpo de delito pediu para ele ser examinado. Então, é o Leonardo que foi a vítima. Então, ele está contando o que aconteceu com ele hoje, que pode acontecer comigo, com qualquer pessoa. Então, o que a gente quer é isso, proteção. Porque vocês sabem que ele é humilde, vem de uma família muito humilde. E isso foi uma resposta para todo mundo que aconteceu com ele, que não é porque ele é pobre, é porque aconteceu com ele, e a verdade sempre tem que estar à frente de tudo. E Deus é maravilhoso, porque o inferno começou de sexta e só terminou, a gente terminou porque saiu do presídio na segunda-feira. Então é isso, o nosso maior medo é alguém fazer o mal com ele, porque ele é inocente e ele é essa pessoa que vocês estão vendo bem aqui.